Boa noite, pessoal. Aqui é o Alves que está falando. Nesse momento eu vou gravar um pequeno vídeo aqui demonstrando o primeiro exercício de uma forma bem rápida, básica e resumida, bem enxuto o software com somente os comandos necessários, e eu vou explicar o porquê que eu vou ter acrescentando esses comandos, o porquê desses comandos dentro do software, o que efeito eles fazem, né? Vamos lá. E para ficar curto a aula, não tomar muito tempo, eu poderia digitar o software, mas eu vou pegar ele já montado e só explicar o comando, que assim não toma muito tempo. Esta IDE que eu estou usando, dá para vocês ver que é o CodeBlocks. Eu só trabalho com o CodeBlocks devido eu trabalhar muito com o sistema GNU Linux, e ele é nativo do Linux, mas a ferramenta faz o que o Dev C++ faz. No caso de vocês, o Visual Studio, né, também faz. Mas eu vou dar uma demonstração aqui que é a mesma coisa. Ó, se eu vou criar um software do zero, File, New Project, eu pego o console de aplicação, mas a IDE aqui ele aceita muitos outros software, né? Mas no caso aqui a gente vai trabalhar com muitas outras linguagens, quero dizer, né? Desculpe, mas no caso aqui do C eu vou pegar aqui, ó, Console Application, vou em neste, olha lá, C++, e dou o caminho onde eu quero salvar. Aqui eu digito o nome do arquivo, o caminho, e dou neste e vou iniciar o trabalho na IDE. Mas no nosso caso aqui, para ficar enxuto, vou aqui na pasta e vou lá onde está salvo o meu arquivo. Deixa eu ir aqui, ó. CodeBlocks, atividade, lógica de programação. Estou com os 4 arquivos já rodando aqui. Primeiro exercício, vou abrir ele, pronto, está aqui. Vou explicar do zero aqui para vocês entenderem, porque não adianta ser o padrão brasileiro Ctrl+C, Ctrl+V que eu não aprendo nada. Então vou explicar para vocês. Eu coloquei as duas bibliotecas básicas para o funcionamento do código aqui, que é o stdio e o stdlib. E o int aqui já muda um pouquinho. Eu acrescentei o void dentro do man aqui. Por quê? Por que, professor, o void? Simples, o void em inglês ele quer dizer vazio. Ele nos permite fazer função que retorna nada, e função que não tem parâmetro. Podemos agora escrever um protótipo de uma função que não retorna nada. Eu posso usar o void de forma ponteiro, direcionando esse ponteiro para nada, para vazios ou algo que tenha algum conteúdo, como por exemplo, para alguma variável, ou também por dentro de alguma matriz, no caso de um software sisteminha. Eu posso direcionar ele para qualquer lugar ou para lugares vazios, para slots de memória vazio. Então, eu costumo dizer que ele é genérico. É por isso que eu gosto de usar ele dentro de meu software. E é por isso que ele está aqui. Vamos lá. Então, eu tenho o void. E também é próximo aqui, double. Mas o que é esse double, professor? Simples. Lembra que o programinha pede para o usuário digitar 2 valores e depois qual é o tipo da operação matemática. Então o double meu aqui, primeiro, por que eu coloquei esse double aqui? Nós costumamos usar o double, tanto o double como o float também, que faz o mesmo serviço, para representar números reais, que é no caso aqui. Vamos ter trabalhando com o número real. Mas, professor, qual é a diferença se eu colocar double e float? Vamos lá, variável float. Ele exige geralmente 4 bits de memória para ser armazenado, enquanto o double
usa 8 bits de memória. Essa diferença ela serve para a gente ter uma melhor precisão na hora de realizar cálculo. Então, eu usei aqui o Double, que aceita trabalhar com 8 bits. E o que essa linha faz, professor? Olha, repare que eu até comentei aqui na frente, essa linha aqui é para entrada de variável. Para o usuário digitar o valor na casa X, o valor aqui na casa Y. Depois de próxima linha aqui, coloquei o char. Mas o que é esse char? O tipo char é utilizado para representar caráter. Um caráter é representado através de um byte na memória. Lembra bem que um byte tem 8 bits, ou seja, é possível representar 256 números, ou no caso, codificar até 256 caracteres distintos. O char significa caráter, daí eu coloquei na frente aqui, match, ou no caso português, mate, de matemática, porque essa linha aqui é a linha, pode ver, ó, variável tipo char para operador matemático. Ele está dizendo que o usuário vai digitar dentro dessa função char o operador matemático, multiplicação, divisão, subtração, adição. Aqui em cima o valor numérico e aqui o valor matemático, o tipo de caráter matemático. Por isso que aqui é o double e aqui é o char. Então tinha que ter essas duas linhas. Daí logo em seguida eu peço para a máquina pedir. A máquina, o printf aqui, vai buscar aqui, ó, o x. Olha só, o x. Printf vai imprimir na tela aqui, ó, para o usuário pedindo o valor de x. Olha só, solicita o valor de x. Estou solicitando para o usuário digitar x. Depois eu preciso salvar na memória. Entro nessa linha aqui, scanf, lf, de float, x. Esse x aqui está buscando do double, o x, salvando o x que foi pedido aqui no printf, que é esse x do double. Ó, guarda o valor de x na memória. Depois eu peço o y, salvo o y na memória. Depois, tipo de conta, que está aqui, o caráter, match. Olha lá, printf, tipo de conta, scanf, match. Pede o operador matemático e guarda o operador na memória. Como é um caráter, char, caráter. Depois eu entro dentro de switch. Professor, o que é switch? Switch para mim é aquele compartimento para a rede. Não, aqui na linguagem de programação, no caso de C, C++, Sharp, o switch, eu costumo dizer Swift case. Porque o switch ele sempre vem acompanhado com case, que significa caso isso faça tal coisa, caso aquilo faça tal coisa. Então, ó, Swift case em C é o que, professor? É uma forma de reduzir a complexidade de vários ifs e else encadeados. É muito utilizado principalmente para uso em estrutura de menu. O conteúdo de uma variável é comparado com um valor constante. E caso a comparação seja verdadeira, um determinado comando é executado. Lembra aquela famosa tabela verdade? Caso x faça y, caso y faça z. Então tá aqui, ó, Swift match. Olha lá, ó, tá vendo onde ele buscou lá da memória, tá vendo, ó? Olha só, clico aqui, buscou lá dentro da memória. Swift match, buscou dentro da memória. Daí, ó, caso o usuário digitou o caráter mais, ó, caso o operador matemático seja este daqui, imprime na tela, soma, recebe, formato float y mais y, break. Terminou aqui. Professor, mas ele digitou menos. Case, caso o operador seja esse, subtração, float, x menos y, break, acabou. Mas não é menos. É multiplicação. Caso o usuário digitou multiplicação, imprime na tela,
x multiplicado por y. Lembra que no enunciado fala que se o usuário digitou 0 na multiplicação, você não multiplica, você não divide para 0. Caso ele digitou 0 na divisão. Então, ó, caso o operador matemático seja divisão e o y seja igual a 0, imprime na tela, não pode ser dividido por 0. System pause, finalizou o programa. Mas System pause não finaliza, é pausa aqui. Daí ele imprime aqui na tela, ó, divisão, x dividido por y, break. Caso não tenha sido 0, né? Ou se não, por default, valor inválido e finaliza o programa. Vamos rodar isso para ver se funcionou mesmo? Vamos testar isso? Olha lá. Pede o valor de x. Onde que ele está pedindo esse valor de x? Vamos lá. O primeiro printf. Tá vendo? O programinha, ele parou aqui. Ele leu a estrutura, entrou dentro do corpo aqui e parou no primeiro printf. Olha lá, valor de x. Eu vou digitar o valor de x, 10. Ele pede o valor de y. Aonde ele está pedindo o valor de y? Aqui, ó. Pediu o valor de y. Vou colocar 5. O que ele faz agora? Tipo de conta. Ele desceu aonde? Aqui, ó. Terceiro printf, tipo de conta. Eu vou colocar que seja mais. Olha lá. Soma igual 15, 10 mais 5, 15. Repara que por eu usar o double, eu consegui armazenar mais bits na memória que se fosse um float. E por eu usar uma estrutura de armazenamento float na memória, eu possibilitei essas quantidades de 0 aqui. Então, é um algoritmo perfeito. Pressiona qualquer tecla para finalizar. Retorne 0, que eu usei o retorno 0 lá embaixo. Finalizado. Tá vendo? Software pequenininho, apenas 50 linhas. Eu pude mais 50 linhas porque eu tive que colocar aqui as informações. Pulei algumas linhas para deixar a estrutura bem repartidinha, por isso que foi 50 linhas, senão tinha usado 20, 30 linhas, podia fazer com 20 linhas sossegado, um software bem enxuto. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem essas informações, tido um bom aproveitamento do conteúdo e façam suas alterações, modificações, não tem que ser igual. Isso serve basicamente para vocês buscar um caminho para ter trabalhando com o seu software. Até a próxima aula. Espero que tenha gostado.